Vocês sabiam que uma pessoa ela pode estar presa, ela pode estar em cumprimento de pena, sendo processada e o crime dela já está prescrito e ela está ali suportando um encargo sem qualquer necessidade? Meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista, atuo em todo o território nacional e hoje vamos entender sobre a prescrição retroativa, certo? Existem algumas espécies de prescrição. Então a gente tem a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão executória, ela diz respeito à execução penal e a gente vai fazer um vídeo separado explicando tudo. A gente vai tratar hoje então da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Existem outras? Sim. Tem a da pretensão prescrição da pretensão em abstrato e prescrição da pretensão intercorrente, que a gente também vai fazer um vídeo separado, perfeito? Vamos tratar basicamente da prescrição da pretensão retroativa, que é a mais usual, a que a gente, advogado criminalista, costuma utilizar na prática com mais frequência, perfeito? Então vamos lá. O que é então prescrição basicamente, né? Como que funciona, os detalhes mais importantes. Prescrição é uma causa de extinção da punibilidade, ou seja, uma pessoa que poderia receber uma pena, poderia estar encarcerada, poderia ser condenada, ela não vai ser porque a punibilidade dela ficou extinta em razão da prescrição, certo? Onde que está previsto isso? Artigo 107 do Código Penal. Agora, falando especificamente da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, onde que está prevista e como que funciona essa especificamente? A previsão dela é no artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. E basicamente essa redação ela diz o seguinte para a gente: quando a pessoa ela for condenada, a gente então vai olhar a pena aplicada em concreto, olhar a data da sentença, retroagir até a data do recebimento da denúncia e avaliar se, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, se enquadra em algum prazo ali prescricional para fins de decretar então a prescrição. Então, dando um exemplo aqui, porque com exemplo sempre fica mais claro, não é? Suponhamos que uma pessoa ela tenha sido condenada a 5 anos de prisão. Então, a pena dela, concretamente, foi 5 anos na sentença. Então, a gente vai fazer o quê? A gente pega a data da sentença e olha quanto tempo se passou até o recebimento da denúncia. Então, suponhamos que tenha passado 10 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. Se a pena dele for de 4, 5 anos, e a gente olhar o artigo 109 e se enquadrar em algum dos incisos, então a pena dessa pessoa estará prescrita e ela não poderá ser responsabilizada. E, mais importante também, ela não vai ser considerada reincidente. Quando a pessoa ela deixa de ser punida porque o crime dela prescreveu, ela não é reincidente, somente naquelas hipóteses da pretensão executória, o que não é objeto desse vídeo, mas só para fins de informação. Perfeito? Então, como que a gente vai fazer então para saber qual é o prazo prescricional? Como que a gente vai saber se um crime de 1 ano prescreve em quantos anos, um de 5 prescreve em quantos? Então, a gente tem o artigo 109 do Código Penal, que ele descreve todos os prazos prescricionais, e a gente vai fazer aqui a leitura em conjunto para que vocês entendam. Quem quiser abrir aí o artigo 109 de novo, artigo 109 do Código Penal. Código Penal é a Lei 2848, perfeito? Então vamos lá. Olha, o crime, vamos começar então do mais leve para o mais grave, que aí fica mais fácil de entender e fica mais claro. Prescreve, atenção, prescreve em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano, perfeito? Então, só para vocês entenderem como a gente aplica isso num processo, na prática. Suponhamos que a pena da pessoa seja inferior a 1 ano, ou seja, está aqui no inciso sexto. Pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos. Então, a pena foi de 10 meses.
A gente pega a data da sentença e observa se entre o recebimento da denúncia e a sentença se passou 3 anos. Se tiver passado, então o crime está prescrito. Então a gente faz essa conta para qualquer uma dessas modalidades que eu vou ler para vocês, só para não ficar repetitivo, tendo que falar toda hora a mesma coisa, perfeito? Então vamos lá. Primeira situação: prescreve em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Segunda situação: em 4 anos, ou seja, prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior não exceda a 2, certo? Então tem que ser maior ou igual a 1 ano e não pode exceder a 2 anos. Nessa modalidade, prescreve em 4 anos. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não exceda a 4 anos. Perfeito? Outra situação. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não exceda a 8 anos. Então vocês podem observar que vai escalonando. Cada vez que a pena aumenta, o prazo prescricional também vai aumentando de forma proporcional. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não exceda a 12 anos. E a última opção aqui, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12 anos. Então, essa última aqui, que é o maior lapso temporal, só para exemplificar para vocês, imagine que uma pessoa ela foi condenada num delito de homicídio, por exemplo, a uma pena de 13 anos de reclusão em regime fechado. Só que o processo dela demorou muito para iniciar e ele ficou tendo várias situações que foram fazendo com que ele se prolongasse. E quando a gente observou o, na sentença, o prazo entre a sentença e a decisão de pronúncia, que é a decisão que manda uma pessoa a júri, passou 20 anos, ou se não, entre o prazo da pronúncia e o recebimento da denúncia também passou 20 anos. Aí, nesse caso, o crime está prescrito, certo? Eu falei aqui sobre essa situação aqui de homicídio, só uma observação importante que eu não quero deixar passar, que é o seguinte: normalmente a gente fala em prescrição retroativa em relação a esses delitos mais comuns. Então a gente sempre pega a data da sentença e retroage até a data do recebimento da denúncia. No caso do júri, a gente tem uma especificidade, que é o quê? Dois momentos distintos. Então, a gente pode observar se houve a prescrição retroativa entre a sentença e a data da pronúncia, da decisão de pronúncia, que mandou a pessoa a júri popular, ou se não, a gente observa a data da pronúncia até o recebimento da denúncia. Perfeito? Duas situações se tratando de júri. Outra informação aqui importante que a gente não pode deixar passar de forma alguma. Para a gente poder requerer a prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa, tem que ter ocorrido o trânsito em julgado para a acusação. E por que isso? Se houver chance de recurso da acusação, ela pode pedir o aumento de pena. E como a gente utiliza a pena em concreto, se essa pena aumentar em decorrência de um recurso, o nosso pedido ele vai estar prejudicado. Então a gente tem que observar se houve esse trânsito em julgado para acusação, para aí sim a gente poder pedir. E tem que ter ocorrido o trânsito em julgado para a defesa? Não. Por quê? Porque a defesa, por mais que ela não consiga melhorar a situação em um recurso, a pena ela não pode ser piorada. Então, o máximo que a pena vai chegar para a defesa é aquela que já foi decidida em sentença. Perfeito? É isto. Espero que tenha ficado claro. Saiba que esse tema é de extrema importância. Muitas pessoas, repito, muitas pessoas estão presas com os seus crimes prescritos e não sabem. Então, muita atenção. Se você tem um familiar, se você está enfrentando um processo criminal, saiba dessa possibilidade. Perfeito? Qualquer dúvida, meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Eu vou deixar no comentário fixado também. Deixe um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.